procure no Novo Testamento a carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, no capítulo 11. Procure aí, carta aos Hebreus, capítulo 11. Nós vamos ler a princípio o versículo 5. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 5. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Amém? Eu vou ler de novo então. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Amém? Coloca a tua Bíblia aí sobre o teu assento. Fecha os teus olhos agora. Coloca as tuas mãos à altura do teu coração. Nós vamos fazer mais uma oração, e nessa oração nós vamos abrir o nosso coração para o Senhor. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Meu Pai, nós abrimos o nosso coração para a Tua palavra. Fala poderosamente nessa noite, no nome de Jesus, e que assim seja, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte, bem forte ao Senhor. Amém. Toma o teu assento, já olha para essa pessoa que está do teu lado. Fale assim para ela: não converse comigo, e você também não converse com ela. Olhem todos para cá. A palavra diz que o Enoque, ele foi trasladado, porque alcançou testemunho de que agradara a Deus. Pastor, e como eu faço para agradar a Deus, assim como Enoque ele fez? O segredo está aqui, ó, logo no início do versículo 5. Pela fé. Como vamos fazer para agradar a Deus? A nossa fé. Todas as vezes que você age pela fé, você agrada a Deus. Agora, o contrário, a pessoa ela quer desagradar a Deus, é quando ela age sem fé. Ela vai desagradar a Deus quando existe a incredulidade. O Enoque foi arrebatado. E onde está o Enoque hoje? Está nos céus. Alguns dizem que ele vai ser uma das testemunhas. Ele e o Elias. O Elias também ele foi trasladado. Ele foi arrebatado em um redemoinho. Por quê? Qual o segredo dessas pessoas? A sua fé. Então eles agradaram a Deus. Pelo menos 2 vezes na palavra nós vemos o Senhor se admirando de uma atitude de alguém. E às vezes nós podemos se admirar da atitude de alguém de uma forma positiva, mas também nós podemos nos admirar de uma pessoa quando ela age de uma forma negativa, sim ou não? Pastor, eu me decepcionei com aquela pessoa, jamais imaginaria que aquela pessoa agisse dessa forma. Então foi isso que aconteceu com o Senhor. Há algumas vezes que a pessoa ela age pela fé, ela vai agradar a Deus, vai trazer um milagre para a vida dela. Mas quando ela age na incredulidade, vai acontecer o inverso. Vamos ver isso aqui na própria palavra. Procure ainda no Novo Testamento o Evangelho de Lucas.
Pastor, onde o senhor quer chegar? Você vai entender daqui a pouco. Evangelho de Lucas, capítulo 7. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Eu quero que você preste o máximo de atenção. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: e depois de concluir todos esses discursos para a audiência do povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, o qual era muito estimado por ele, estava doente e à morte. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, e por isso nem ainda me julguei digno de ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sobre o meu poder, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus... Quem é que está acompanhando aí? Vamos lá, continuando. É o versículo 9 que é o principal, vamos lá. E ouvindo isso, Jesus... pronto. Vamos lá, de novo então. E ouvindo isso, Jesus... Pronto, essa palavra, admirou-se. Olhe para mim aqui. Por que que Jesus ficou admirado, surpreso? Me diga aí. Olhe para mim aqui, irmã. Por causa da fé. Por causa da fé daquele centurião que nem de Israel era. Era um soldado romano, era um capitão romano. Ele ficou admirado. Ele vai dizer aqui, ó: e ouvindo isso, Jesus admirou-se dele. E voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Qual era o segredo lá do Enoque? A sua fé. Ele agradou a Deus, é tanto que Deus o trasladara. Deus levou o Enoque para junto de si, porque ele o agradou. E todas as vezes que a gente age com fé, Deus ele vai se agradar de nós. É tanto que o Senhor ficou admirado. E o que aconteceu no versículo 10? E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Eu pergunto para você: o milagre aconteceu ou não? Sim, por causa da fé. Mas todas as vezes que você vai agir com fé, o milagre vai acontecer. Mas Deus ele prova a nossa fé. Fé, amados, não são só palavras. Pastor, eu tenho muita fé. Não, fé são atitudes que você vai ter que tomar em algumas situações. Que aquele homem disse: olha, eu não sou digno de que o Senhor venha nem na minha casa. Então, o Senhor basta dar uma ordem de onde o Senhor está. E o Senhor ficou admirado. Pronto, como eu falei para você, algumas vezes nós nos admiramos de uma forma positiva, e é bom demais. Pastor, aquela irmã, ela tomou uma atitude que eu fiquei admirado. Olha, aquela irmã realmente é fiel, aquela irmã realmente ela cumpre a sua palavra. Amados, a gente fica até meio que sem graça. Mas como eu falei para você, há também
atitudes que vai também trazer uma admiração, mas uma admiração negativa. Vamos ver aqui. Evangelho de Marcos. Volte um livro. Evangelho de Marcos, no capítulo 6. Evangelho de Marcos, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 1 também. Procure aí. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: e partindo dali, chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. O que significa isso? Era ali onde ele viveu, em Nazaré. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, em outras palavras, nenhum milagre. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Algumas pessoas ainda foram até ele, mas foram poucas. E no final, que é o mais importante, vamos lá. E estava o quê? Ninguém está lendo, meu amigo. Olha para mim aqui, ninguém está acompanhando. Vamos lá, versículo 6, que é o mais importante. E estava o quê, irmãos? Admirado da incredulidade. Compreendeu? A primeira vez, com o centurião, ele se admirou da fé do centurião. Ele falou: nem aqui em Israel tem alguém que tem essa fé. Mas agora ele se admirou como? Estava admirado da incredulidade deles. E percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Olhe para mim aqui. Você quer que Deus ele venha se admirar de você de uma forma positiva ou de uma forma negativa? Não, pastor. Eu quero que o Senhor venha se admirar de mim de uma forma positiva. Óbvio. Todos nós queremos isso. É por isso que nós estamos na casa do Senhor. É por isso que nós estamos aprendendo, amados, a sua palavra, para que possamos agir de acordo com o que vem agradar a Deus. Aquelas pessoas da sua própria cidade, irmãos, seus próprios irmãos, os seus vizinhos se escandalizavam nele, e ele ali nada pôde fazer. Pastor, ele não tinha poder para fazer milagres ali? Tinha, mas o que acontecia? Não tinha era fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, amados, não adianta. Só existem os milagres, só existem as maravilhas se as pessoas agirem com fé. Aqui, ó, versículo 5: e não podia fazer ali nenhum milagre, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Quem eram esses poucos aqui? Aqueles que foram até ele. Irmãos, você quer um milagre do Senhor? Você tem que ir até ele. Ele está ali, esperando você para fazer um milagre na tua vida. Mas enquanto você não agir com fé, nada vai acontecer. Mesmo que você seja da mesma cidade dele, mesmo que você seja o vizinho dele, nada vai acontecer. Os escritores dizem que pelo menos essas duas vezes no Novo Testamento, onde o próprio Jesus vai se admirar da fé e da incredulidade, amados. Se eu quero que aconteça um milagre na minha vida, qual o segredo? O segredo é a minha fé. A palavra diz claramente: pela fé o Enoque foi trasladado, o Enoque foi arrebatado. Da mesma forma também que a igreja
ela será pela fé. Tudo que fazemos, amados, tem que ser pela fé. Os milagres, os dons espirituais. Se queremos os dons para a nossa vida, nós temos que pedir pela fé. Vamos finalizar aqui. Carta de Tiago, no capítulo 2. É depois da carta aos Hebreus. Vamos lá. Epístola de Tiago, capítulo 2, e o versículo 26. A fé, amados, não são apenas palavras, principalmente atitudes. E Deus, Ele vai nos cobrar isso aí. Epístola de Tiago, capítulo 2, versículo 26, quem encontrou? Diz assim: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. O que ele está tentando dizer? Eu posso falar para todos, amados, que tenham fé, mas se eu não agir de acordo com essa fé, a minha fé é morta, não tem sentido nenhum. Aí vem um centurião, vem um romano à minha frente, e o milagre acontece na vida dele, o milagre acontece na sua casa, e o próprio Senhor se admirou da sua fé. Então nessa noite, irmãos, vamos pedir ao Senhor que Ele venha acrescentar. Pastor, o que eu preciso é de fé. O que eu preciso, pastor, é de fé, para que eu possa viver também o milagre na minha vida. Amém? Vamos ficar de pé então, e vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Eu quero que você aplauda forte ao Senhor, no nome de Jesus.